Olá, povo macumbeiro! Sejam bem-vindos ao @Quimbanda Luciferiana Tranca-Rua das Almas. Eu sou a voz da Calunga, a voz que tudo fala, a voz que tudo pergunta, a sua voz, seguidor, aqui no canal. Estou aqui com o Pai Jefferson de Xangô, que é o dirigente do Centro Caboclo Sete Flechas, que se localiza em Resende, Rio de Janeiro. E vamos conhecer a trajetória de Pai Jefferson, como foi o caminho religioso, como foi da sua infância até chegar aqui, com essa sua responsabilidade como pai de Umbanda. Saudações, povo macumbeiro. Eu tive uma infância bem não tão normal para uma criança, porque desde criança eu sempre via e conversava com os espíritos, mas não sabia identificar, até porque era uma criança, e eu vim de um berço católico. Com o passar dos anos conheci algumas igrejas evangélicas, e os anos foram se passando e eu conheci a Umbanda. Na verdade, o Candomblé, mas não fiquei, no Candomblé, não frequentei. Eu frequentei pouco e me apaixonei pela Umbanda e andei meio perdido, não tinha casa certa, não tinha doutrina certa. E nesses intervalos eu conheci a Quimbanda, onde você se fez mestre. Isso. E hoje você é o mestre Jefferson da Quimbanda. Isso. Com o passar dos anos foi fazendo isso, E hoje eu estou aqui, na nossa casa de Umbanda, tocando a nossa casa de Umbanda, Centro Espírita Caboclo Sete Flechas e Quimbanda Luciferiana Tranca-Rua das Almas. No período que você foi evangélico, foi importante para o Pai Jefferson de hoje ter passado por isso? Muito. Eu tive um encontro com Deus. Não que eu não tenha hoje, mas foi quando eu descobri o meu lado espiritual. Foi numa igreja evangélica e sempre tive visões, sempre tive esse contato com os espíritos e isso foi desenvolvendo. Até eu conhecer a Umbanda, tive a minha mãe de santo, o meu pai de santo e fomos evoluindo. E dentro dessa sua trajetória religiosa, você teve, algum tipo de aviso? Aconteceu de alguma entidade dentro da Umbanda te mostrar o seu caminho? Me apontar? Te apontar o caminho? Sim. No Candomblé, na Umbanda, sim. Eu duvidava, porque até então eu não achava que eu tinha esse potencial. E o que fez você acreditar? As coisas acontecendo, os fatos, confirmações que foram acontecendo, isso, entendi. Dentro dessas conversas que você teve com a entidade, teve alguma especial que ficou na sua memória, que você não esquece, como algo que te fortaleceu para seguir em frente mesmo? Teve sim. Foi um diálogo com Tranca-Ruas. Ótimo. Pode contar pra gente? Posso. Foi numa casa que eu fui fazer um jogo, numa casa de Candomblé, nação. E à noite eu fui na sessão e eu estava passando por umas situações e o Tranca-Ruas do Pai de Santo veio e me confirmou isso. Me apontou, falou que não adiantaria eu correr, que era a minha missão. E que muitas coisas iam acontecer, que eu não ia acreditar e que eu teria casa aberta. E se confirmou, depois de alguns anos. Perfeito. E aí, hoje, você tem o trabalho tanto de Umbanda quanto de Quimbanda. A história de Quimbanda a gente deixa para um outro vídeo. Vamos falar um pouco mais da Umbanda em si. Sim. Hoje você tem um trabalho ativo, você faz as sessões, todos os rituais, tem os seus filhos de santo, certo? Sim. E dentro da sua prática, dentro da Umbanda, o que você mais gosta? Você gosta de trabalhar mais com que entidade?
qual o tipo de sessão que te agrada mais? São todas entidades, mas eu quero que a gente tem sempre uma que a gente tem mais afinidade, que no meu caso é o caboclo e o seu boiadeiro. Isso aí. Dentro da Umbanda. E trabalhando com eles, eu acredito que você receba relatos das pessoas que tiveram a oportunidade de fazer consulta com eles, de procurar o auxílio deles para questões diversas, que Sim. Normalmente trazem as pessoas para buscar a religião, para buscar um centro. E você teve, assim, respostas, essas pessoas retornaram para você contando coisas boas que aconteceram depois que conversaram com eles? Sim, muitas. E isso ainda fortalece mais Sim, isso não tem preço. a tua fé. Sim. Perfeito. E aí, você tem algum exemplo, algum caso, alguma situação de algo que deu muito certo na sua assistência e que vieram depois te buscar para contar e para falar o que aconteceu? Pedido de gravidez, pessoas doentes, pessoas acamadas mesmo, pessoas que os médicos já disseram que estava morta e passou pelas entidades, né? E deu tudo certo, hoje a pessoa está bem. Aconteceu muita coisa, muito fácil. É muito bom saber tudo isso, Pai Jefferson, porque as pessoas têm muitas vezes preconceitos contra, principalmente, as religiões africanas. Sim. E é importante, de matriz africana. Então é importante quebrar esse preconceito, principalmente com a Umbanda. Você sendo pai de uma religião tão grandiosa, é importante que você aqui tenha essa voz no seu canal de mostrar que realmente as entidades trabalham. Sim, sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Perfeito. Dentro de tudo que você falou, teve algo muito interessante, Pai Jefferson, que foi que quando você era criança, você via espíritos. Sim. E te dava medo quando você via esses espíritos? No início, sim. É diferente, por ser criança, né? Sim, por ser criança. Uma vez eu passei em frente ao cemitério e eu estava com a minha tia e eu vi um túmulo e bem próximo à calçada, esse túmulo tinha uma foto. E esse homem da foto, ele me seguiu. Ele, entendeu? Ele me seguiu, ficou a noite toda do meu lado, onde eu ia ele estava atrás, e eu surtei com aquilo, comecei a entrar em desespero, não deixei meus pais dormir. E tinha uma vizinha próxima a gente lá e a minha mãe foi indicada a me levar na casa dela, no centro dela. E foi passado um trabalho, onde acendia as velas, eu entrei dentro dessa roda, desse ciclo de velas. E essa dona falou que eu tinha o Exu da encruzilhada, mas não foi tão formal. É tal Exu, é assim, não. Só falou isso, eu tinha o Exu da encruzilhada. Entendeu? Isso você tinha mais ou menos que idade, Pai Jefferson? Uns 6 para 7 anos. Bem pequeno. Uns 6 para 7 anos. E aí, dentro do caminho que você teve na igreja evangélica, quem levou você para a igreja evangélica? Minha avó. E você seguiu durante muito de tempo? Companhia, sim. Segui muito ela, eu era a companhia dela, e nisso eu passei a gostar. Entendi. Entendeu? Nisso eu passei a gostar. Aí frequentei outras igrejas, até conhecer o mundo da Umbanda. Mas aí dentro da sua cabeça ficava sempre aquela história que você ouviu lá atrás, que você tinha um Exu da encruzilhada. Exu, isso. Esse aviso que foi dado na tua infância, na verdade, ficou dentro da sua mente, né? Você não esqueceu isso. Não esqueci. Isso me acompanhou o tempo todo. Já ficou bem claro que você tinha uma missão a cumprir. Sim, que já tinha uma certa mediunidade, um caminho a seguir. Inclusive teve uma história que eu me lembrei de quando eu era criança de colo, aproximadamente aí um ano e pouquinho. Eu fiquei doente, a minha mãe me levou na casa de uma dona
que era da Igreja Assembleia de Deus. Se eu me recordo muito, se eu tiver certo, é isso mesmo. Se eu me recordo, é isso mesmo, Assembleia de Deus. Aquelas evangélicas roxa mesmo, e ela tem visão... Dedicada, né? Muito dedicada. Ela tem visão e ela... Quando ela pôs a mão em mim, ela viu a Dona Maria Padilha. E foi para minha mãe que a Dona Maria Padilha me acompanhava desde o ventre dela. E para deixar claro, a Dona Maria Padilha não é meu carrego. Eu não carrego a Dona Maria Padilha, ela é uma proteção. Tá? E é uma mulher que ela mudou o enredo da minha vida, e para melhor, com certeza. E desde criança eu sempre vi vultos, né? Eu conversava com almas, achava que eram pessoas encarnadas, mas era tudo desencarnado. E fui me dedicando a isso com o passar do tempo. Eu tinha medo, eu tinha um certo preconceito, que é por ser criado dentro de uma igreja evangélica, né? Ter um lar evangélico, não acreditava, era tudo coisa ruim, né? Se não fosse igreja evangélica, o resto era tudo coisa ruim, mas até que me provaram ao contrário. Você citou que você passou justamente por um túmulo, você viu uma foto e você percebeu que aquele espírito, você criança, te acompanhou. Isso. E hoje como é que você lida com o cemitério? O que é o cemitério para você hoje? Pedindo a Deus que os espíritos me acompanhem mais ainda, né? É uma coisa normal para mim, eu me sinto em casa. É um lugar até que te fortalece, né? Sim, com certeza. Com certeza, sai de lá com a bateria renovada. Exatamente, que é importante colocar isso, que às vezes justamente um medo que aconteceu na infância, que é um medo super normal, que a criança, é o medo do desconhecido. Sim. Você não conhecia o que era aquilo, né? Como que você ia entender aquela imagem de uma foto seguir você. Isso para a criança é muito complicado. Mas hoje, com a tua maturidade, com a tua experiência, você sente muito mais tranquilidade nesses ambientes. Não tem nem como comparar, né, Pai Jefferson? Sim. O cemitério é muito importante para mim. Onde as pessoas... Eu sempre ouvi as pessoas falando que lá é o fim de tudo, engano. Lá é o começo de tudo. Lá é o começo de tudo. Com nossos trabalhos, tudo é positivo. Perfeito. Mas, Pai Jefferson, como é que foi o seu início na Umbanda? Então, meu início na Umbanda foi quando eu conheci uma amiga. O centro dela, né, a casa que ela frequentava, o ilê dela era no Rio de Janeiro, e ela tinha se mudado em poucos tempos para Resende, que é a minha cidade. E ela queria conhecer um terreiro, aí me perguntou e eu indiquei esse terreiro de Umbanda, que eu frequentava como assistência. Aí depois a mãe de santo veio cuidando de mim, que a coisa toda, aí eu se tornei filho da casa. E essa minha amiga, ela amou, né, esse centro, gostou muito e aumentou até a minha fé, né, nesse centro, aumentou a minha fé na Umbanda e fez com que eu acordasse para a vida, porque até então eu estava solto no tempo. A gente usa esse termo, né? Solto no tempo. É uma pessoa que não tem casa fixa, é uma pessoa que não está muito aí para espiritualidade. Mas as coisas foi mudando e eu me aprofundei nesse terreiro de Umbanda. Mas essa sua amiga era médium? Médio, sim, médio. Ela trabalhava com a Dona Maria Padilha, a rainha das Sete Cruzilhadas. Ela que me apresentou essa entidade. Queridíssima. E isso foi importante para você? Muito, foi uma raiz forte muito, na tua jornada, né? Muito. A Dona Maria Padilha foi a primeira entidade que eu conversei. Foi a primeira que eu conheci. E ela também confirmou a tua missão? Sim, ela confirmou. Vender já
Já vem de um bom tempo as confirmações. São muitas confirmações. Sim. Então vamos fechar esse vídeo, que é muito importante, falando da trajetória, mas tem muita coisa ainda que vai acontecer aqui no canal, muita história para rolar. Espero que vocês curtam e compartilhem bastante. Dou a palavra para Pai Jefferson. Tem mais alguma coisa que queira falar para encerrar esse vídeo? Sim. Eu estou muito feliz por estar gravando esse vídeo. É o primeiro de muitos que vão vir. E estou aqui disponível para passar a minha experiência de vida, a minha história, o que me seguiu até hoje aqui, o que me fez se tornar um sacerdote. E quero agradecer a todos que estão nos assistindo, e tem mais coisa para vir, mais novidades. Axé. Axé, povo macumbeiro. Na descrição teremos os contatos de Pai Jefferson. Isso.